A jurisdição penal representa uma das manifestações mais relevantes da soberania estatal, consistindo no poder-dever atribuído ao Estado de aplicar o direito penal ao caso concreto mediante a atuação dos órgãos jurisdicionais previamente instituídos pela Constituição e pelas leis processuais. Trata-se da função estatal destinada à composição dos conflitos decorrentes da prática de infrações penais, substituindo a autotutela pela atuação imparcial do Poder Judiciário, que exerce a atividade jurisdicional mediante observância do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e das garantias fundamentais inerentes ao Estado democrático de direito. A jurisdição penal possui características próprias, como a unidade, a indelegabilidade, a inevitabilidade, a inércia e a substitutividade. É una porque o poder jurisdicional pertence ao Estado como expressão indivisível da soberania nacional, embora seja distribuído entre diversos órgãos judiciais. É indelegável porque o magistrado investido da função jurisdicional não pode transferir a terceiros o exercício de sua competência. É inevitável porque as decisões judiciais impõem-se às partes independentemente de sua vontade. É inerte porque depende de provocação da parte legitimada para sua atuação, e é substitutiva porque substitui a vontade das partes pela vontade concreta da lei aplicada pelo juiz. A jurisdição penal possui ainda limites estabelecidos pela Constituição Federal, pelas normas de organização judiciária e pelas regras processuais que disciplinam a competência, entendida como a medida da jurisdição atribuída a cada órgão judicial. A competência é, portanto, a delimitação legal do exercício da jurisdição, estabelecendo qual órgão jurisdicional será responsável pelo processamento e julgamento de determinada causa penal. A distribuição da competência atende a critérios de racionalidade administrativa, especialização, garantia da imparcialidade e segurança jurídica, evitando conflitos entre órgãos judiciais e assegurando a regularidade do processo penal. A competência pode ser analisada sob diferentes perspectivas, destacando-se a competência material, territorial, funcional e por prerrogativa de função, além das hipóteses de modificação decorrentes da conexão e da continência. A competência material, também denominada ratione materiae, é fixada em razão da natureza da infração penal praticada, considerando-se a matéria objeto do processo. Determinados órgãos jurisdicionais possuem atribuição específica para julgar certas infrações em razão de sua especialização constitucional ou legal. É o caso da Justiça Militar, competente para processar e julgar crimes militares definidos em lei, da Justiça Eleitoral, incumbida do julgamento dos crimes eleitorais e dos delitos comuns conexos, da Justiça Federal, responsável pelas infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, e da Justiça Estadual, que detém competência residual para apreciação das demais infrações penais não atribuídas às justiças especializadas. A competência material decorre diretamente da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais de organização judiciária, sendo considerada absoluta, razão pela qual sua inobservância pode gerar nulidade absoluta e ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo. No âmbito da Justiça Federal, por exemplo, compete aos juízes federais processar e julgar crimes políticos, infrações penais praticadas contra a organização do trabalho, delitos cometidos a bordo de navios ou aeronaves, crimes previstos em tratados internacionais quando iniciada a execução no Brasil e consumado ou devesse consumar-se no exterior, bem como crimes relacionados a direitos indígenas. A delimitação da competência material exige interpretação constitucional cuidadosa, especialmente em situações de competência concorrente ou de aparente conflito entre justiças especializadas. A competência territorial, também chamada ratione loci, é determinada em razão do lugar da infração penal e visa facilitar a produção probatória, a instrução processual e o acesso à justiça. Em regra, conforme o Código de Processo Penal, a competência será fixada pelo lugar em que se consumar a infração, adotando-se a teoria do resultado. Nos crimes tentados, a competência será determinada pelo local em que for praticado o último ato de execução. Existem, contudo, hipóteses específicas previstas na legislação processual, como os crimes permanentes, nos quais será competente o juízo de qualquer local em que perdure a permanência, os crimes continuados,
cuja competência pode ser firmada pela prevenção, e os delitos praticados em território estrangeiro ou de difícil determinação territorial. A competência territorial possui natureza relativa, podendo ser prorrogada caso não seja arguida oportunamente pela parte interessada. A definição do foro competente em razão do território possui relevante dimensão prática, influenciando diretamente a logística processual, a colheita de provas e a efetividade da persecução penal. O foro do domicílio ou residência do réu poderá ser utilizado subsidiariamente quando desconhecido o local da infração. Em determinadas situações, admite-se a competência por prevenção, mecanismo pelo qual se fixa a competência do juízo que primeiro praticar ato processual válido em hipóteses de competência concorrente. A prevenção desempenha importante função organizacional, evitando decisões conflitantes e promovendo estabilidade processual. A competência funcional decorre da divisão de atribuições entre órgãos jurisdicionais em razão da função exercida dentro da estrutura processual. Trata-se de modalidade de competência absoluta fundada na organização hierárquica e procedimental do Poder Judiciário. A competência funcional pode manifestar-se sob diferentes formas, como a competência hierárquica para julgamento de recursos, a competência para execução penal. A competência do tribunal do júri e a distribuição de atribuições entre magistrados de diferentes instâncias. No âmbito do tribunal do júri, por exemplo, compete ao juiz togado presidir os atos preparatórios e a sessão plenária, enquanto aos jurados cabe a apreciação do mérito quanto à autoria e materialidade dos crimes dolosos contra a vida. A competência funcional também se revela na distinção entre juízo de primeiro grau e tribunais responsáveis pela revisão recursal das decisões judiciais. O desrespeito à competência funcional compromete a validade do processo, dada sua natureza absoluta e vinculada à estrutura constitucional do Poder Judiciário. A competência por prerrogativa de função, tradicionalmente denominada foro privilegiado, consiste na atribuição conferida a determinados tribunais para processar e julgar autoridades públicas em razão do cargo ou função exercida. Essa prerrogativa não possui natureza de privilégio pessoal, mas de garantia institucional destinada à preservação da independência funcional de determinados agentes públicos e à proteção do exercício de funções relevantes para o Estado. A Constituição Federal estabelece hipóteses específicas de competência originária dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça, atribuindo ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de determinadas autoridades federais. Como membros do Congresso Nacional e ministros de Estado em certos casos, ao Superior Tribunal de Justiça, o julgamento de governadores, aos tribunais regionais federais e tribunais de justiça. O julgamento de autoridades locais conforme previsão constitucional. A interpretação da competência por prerrogativa de função sofreu importantes transformações jurisprudenciais nos últimos anos, especialmente no sentido de restringir sua incidência às infrações penais praticadas durante o exercício do cargo e relacionadas às funções desempenhadas pelo agente público. Tal entendimento visa evitar distorções e assegurar maior racionalidade ao sistema processual penal, impedindo a perpetuação de competências excepcionais desvinculadas do interesse público. A conexão e a continência constituem causas modificadoras da competência, permitindo a reunião de processos perante um mesmo juízo em razão da relação existente entre infrações penais ou entre agentes envolvidos. A conexão ocorre quando duas ou mais infrações guardam vínculo entre si, seja por terem sido praticadas simultaneamente por várias pessoas reunidas, seja para facilitar a execução de outra infração. Assegurar a impunidade ou vantagem em relação a crime anterior, seja quando a prova de uma infração influenciar na apuração de outra. A reunião dos processos por conexão atende aos princípios da economia processual, da unidade da prova e da coerência das decisões judiciais, evitando julgamentos contraditórios e favorecendo a reconstrução integral dos fatos delituosos. A continência, por sua vez, ocorre quando duas ou mais pessoas são acusadas da mesma infração penal ou quando, em razão de uma única conduta, ocorre pluralidade de resultados típicos. Em ambas as hipóteses, busca-se o julgamento conjunto dos fatos perante um único órgão jurisdicional. O Código de Processo Penal estabelece critérios para a determinação do juízo prevalente nas hipóteses de conexão e continência, priorizando, em regra, a competência do tribunal do júri, a jurisdição de maior graduação ou a prevenção. Existem, contudo, situações em que a separação dos processos será obrigatória,
como nos casos de concurso entre jurisdição comum e militar ou quando houver risco de prejuízo à ampla defesa. A reunião e separação de processos demandam cuidadosa análise judicial, considerando-se os princípios constitucionais, a eficiência processual e as garantias individuais dos acusados. O conflito de competência surge quando dois ou mais órgãos jurisdicionais divergem acerca da atribuição para processar e julgar determinada causa penal.